capítulo 4, segundo livro de Reis, capítulo 4. E uma das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Bem, aparentemente uma declaração contraditória, porque ele, temente a Deus, deixou o quê? Dívidas, né? E a pessoa não deve deixar dívidas. A Bíblia diz para nós que nós conhecemos: a ninguém devas coisa alguma. Faça sua lista, apresente a Deus, para que não fique devendo nada para ninguém. Aí ela vai dizer assim: Eliseu lhe disse: que te de eu fazer? Declara-me, o que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa. Se a resposta parasse agora, realmente ele era um homem responsável. Senão uma botija de azeite. Não é querer espiritualizar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala por ela mesma. Mas é isso que nós temos que aprender a deixar para a família, a unção. Nós temos que levar o conhecimento de Deus para a nossa família, que é esse óleo que não pode faltar. A Bíblia diz que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Não preparei aqui não, mas está Eclesiastes 9:8. Deixa eu conferir lá, deixa eu ver se... Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Nem sobre você, nem sobre a sua família, irmão. Seque a sua família com oração. Quer dizer, nunca falte oração pela sua casa, nunca falte oração pela sua família. Seque a sua vida com fé, seque a sua vida com oração, com a unção de Deus. Nós temos que ir à frente. E então disse ele: vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e seus filhos. Você já deve ter ouvido isso. Tem gente que está orando, mas a porta está aberta. Eu até brinquei que isso acontece até no interior, mas também na capital acontece, mas no interior principalmente. Você deixa a porta aberta, a galinha entra, né? A minha mãe, quando minhas irmãs mais velhas eram meninas, ela conta, elas nunca moramos no interior, era subúrbio do Rio. Hoje a periferia, o subúrbio não tem muito isso, mas estou falando coisa de 60, 70 anos atrás. A minha irmã acabou de completar 70 anos agora, então quase 70 anos atrás, você encontrava muito na periferia vaca, boi, né? Bastante, ainda encontrava bastante. E ela conta que ela, então, com as 2 filhas menores, que são as mais velhas, uma nasceu em 51, para você ter uma ideia, a outra nasceu em 52, que fez 70 agora. Então, 70 anos atrás, 68, 69, eram pequenininhas, ela lavando roupa aqui no quintal e tudo, e deixava às vezes, e a mais nova, que é Sandra, o nome dela, deixava ela ali, e uma vez ela entrou, ela foi lá, quando ela tomou um susto, a vaca, era uma vaca... Estava com a cabeça assim dentro da janela, deixou a janela aberta e ela estava lambendo a minha irmã. A vaca estava lambendo a minha irmã quando era pequenininha. Mas que bobeira, pastor. É só para deixar, não deixa a porta aberta não. Entra a vaca, entra o demônio também. É a porta na vida espiritual, que nós temos que aprender a fechar as portas. E às vezes deixamos uma porta aberta, estamos orando, as coisas não acontecem, o azeite não é multiplicado, quer dizer, a bênção não chega, o milagre não chega, mas por quê? A Bíblia fala em Provérbios, capítulo 26, versículo 2. Provérbios, capítulo 26, versículo 2. Como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, diga, assim a maldição sem causa não virá. E está vindo, irmão. Está alcançando vidas. Está alcançando pessoas. Mas por que a maldição está alcançando? Alcançando porque a porta está aberta. Nós deixamos, quer dizer, existe uma causa. Existe algo que a pessoa não consegue tirar aquilo. E se não tirar, vai continuar. Vai continuar. É necessário que a pessoa veja onde tem uma porta aberta, quer dizer, onde tem uma brecha, por onde o inimigo está entrando, por onde a vaca está entrando, quer dizer, por onde o inimigo está entrando. Porque o seu Deus é poderoso.
E Deus não vai poder fazer isso. Aí nós conhecemos aqui, estudamos recentemente o Josué. Não vou citar tudo não, que eu li agora esses dias. Josué 7, o versículo ao 10 em diante. O Josué perdeu uma batalha e foi orar, foi buscar a Deus. Por que ele tinha perdido aquela batalha? Então você por que eu estou perdendo a batalha? Talvez ele está perdendo. Não é que o diabo seja mais forte, não é que o demônio seja mais forte. Tem alguma coisa. O que está acontecendo? Diz... Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema. Lembra que anátema é coisa que Deus condena. E diz, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo de sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Amigo, Deus não poderá ser comigo, contigo, se tem alguma coisa que Deus condena. O que é isso? É o anátema, é a porta que está aberta. E eu falo sempre, é mágoa, ódio, sim, é rancor, seja o que for, do diabo não pode. Condena, você tem que tirar, mas tem que correr para chegar. Levanta-te, santifica o povo e diz, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Anátema há no meio de vós, Israel. Diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Se não tirar, Deus não vai poder. Não vai poder ser contigo. Mas, pastor Jaime, Deus sempre me abençoou do jeito que eu sou. Mas chega um momento em que Deus está mostrando a você que a oração de alguém que é misericórdia, mas Deus quer fazer muito mais na sua vida. Ele quer multiplicar o azeite, quer dizer, Ele quer fazer grandes coisas. Mas é a hora de colocar a casa em ordem, verificar onde a porta está aberta, fechar aquela porta, quer dizer, onde tem anátema, se tem alguma coisa que Deus condena na minha vida, na sua vida, seja nos pensamentos, seja nos desejos, na vontade, nas práticas, até mesmo na crença. Na crença Você está contando que eu fiquei olhando aqui, como é que as pessoas aceitam isso, né? Um cidadão falou para o outro, olha, eu sou da religião tal, gosto da religião tal, frequento a religião tal, eu vou para o inferno? E o cidadão disse, não. Ah, não? Puxa, escapei? É a nossa teologia. Mas que teologia é essa? Não entra nisso, não deixa essas teologias, entenda? Esses estudos sobre Deus falsos entrar na sua vida, não existe isso. A Bíblia diz, a alma que pecar, essa mulher, saia do pecado. Ou você acha que o inferno não existe? Ele diz, não erreis. Ele fala lá, claramente para nós. Coloca primeiro aos Coríntios 6:10. Ele diz, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, né? Nem os maldizentes, nem os roubadores, herdarão o reino de Deus. Então, se você quer entrar no céu, mas não é só entrar no céu, é também ser abençoado aqui, para mostrar a glória de Deus, para você ser uma testemunha do Senhor. Então nós temos que nos examinar, ver onde a porta está aberta, quer dizer, onde você deixou uma porta aberta para o inimigo entrar. Quando Ezequias foi para a batalha contra Senaqueribe, segundo Crônicas, capítulo 32, vou ler direto o versículo 5, que é o nosso versículo. Segundo Crônicas 32, 5. Diz, ele se fortificou, isso é o rei Ezequias, que era um homem de Deus. O inimigo veio contra ele, o que ele fez? Ele se preparou para a batalha, ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado. Eu gosto da tradução que diz, ele restaurou o muro quebrado. Não deixa o muro quebrado, não. Repito, o muro quebrado é porta aberta, é brecha. O inimigo está entrando. O muro quebrado até as torres. E levantou outro muro para fora e fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Então ele se preparou para a batalha. Ele acreditava em Deus, que Deus era com ele. Mas ele verificou que tinha brechas. Então ele tapou as brechas. O filho dele, quando assumiu o reinado, não foi um bom rei. Fez coisas erradas. Mas ele se humilhou. Capítulo 33, ele se humilhou.
E versículo 11, diz assim: pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais, e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. E ele, Manassés, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Esse homem, nós falamos essa semana, que ele fez tanta coisa que praticou feitiçaria ao extremo, de sacrificar os filhos, porque filhos naquela época para ele, eles tinham a rei tinha 10, 20, 30 mulheres. Lembra de Salomão quantas esposas e quantas concubinas? Então, filho para eles era objeto, oferecer para um demônio para eles, entenda bem. É verdade, oferecendo fogo mesmo, para eles não estavam aí. Aí ele perdeu o reino, ele se humilhou diante de Deus, e ele orou, se humilhou muito perante Deus dos seus pais, ele fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu povo. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Deus deu uma oportunidade para ele, devolveu o reino, porém, ele não devia continuar no erro. O que ele fez? E depois disso, edificou o muro de fora da cidade, olha aí pessoal, o ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, e a roda até Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs oficiais valentes em todas as cidades fora de Judá, quer dizer, onde não tinha um valente teve que colocar, para que não entrasse mais o inimigo. Atenção, e tirou da casa do Senhor os deuses estranhos. E Deus estranho não é apenas o bicho lá de capa preta, capa rosa, sei lá qual a capa do bicho lá. Não, meu irmão. São deuses, você vê que está sendo Deus na sua vida, que você não consegue abrir mão. Às vezes, eu falei no culto anterior, falei de Davi, de Sansão, perdão, que teve Dalila como uma deusa na vida dele. Tanto que ele abriu mão do voto. Que eu falei que a paixão cega, a paixão faz a pessoa ser tão burra, tão idiota, que a Dalila falou: Sansão, você é tão forte, por que você tem essa força toda? O que ele deveria falar? Por que você quer saber? Não, ficou brincando com ela, não, porque nunca me amarraram com cordas novas, sabe me amarrar com as cordas novas, que aí eu perco a força. E era brincadeirinha. Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Ela perguntava: Sansão está brincando comigo? O idiota, desculpa a expressão, não estava vendo, mas é que a paixão cega, a paixão é burra, e ele não via e perdeu. Até que ele abriu todo, quebrou o voto que ele tinha com Deus, feito pela mãe dele, e abriu a porta, entenda bem, para o inimigo entrar, porque a força dele foi tirada. Mas vamos ficar aqui nessa de hoje então. E tirou da casa dos seus deuses estranhos, e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor. Se o diabo tem algum lugar na sua vida onde ele recebe louvor, não deixe, irmão. Para com isso. Tenha algum pensamento, algum desejo, alguma prática, seja comercial, seja profissional, seja, entenda bem, na vida familiar, o que for, falando linguagem alta, pare. A porta está aberta, o inimigo entra para roubar, matar e destruir, mas Deus não pode operar o milagre da multiplicação. Ele diz: entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, sobre a tua casa, fecha as portas, você tem que fechar as portas, é o que temos que fazer aqui. E dizia: em Jerusalém os lançou fora da cidade, e reparou o altar do Senhor. Repare o altar do Senhor. E ofereceu sobre ele ofertas pacíficas e de louvor, e mandou ajudar que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Passa para nós. Estou vendo então casos de pessoas que se acertaram, que tiveram que tomar uma posição séria. É o que temos que fazer. Voltando para o livro de Reis, mas ainda o primeiro livro de Reis, capítulo 1, eu estou no segundo, a mensagem é no segundo, mas vamos para o primeiro, capítulo 18. O profeta Elias, ele também teve que fazer algo. O que ele teve que fazer? Vamos aqui direto no versículo 30. Ele diz assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E fez o quê? Reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Essa é a mensagem. Deus quer operar, Ele é operador de milagres, Ele é operador de maravilhas, mas se a porta está aberta, entenda, aí não dá, a gente fala tudo, a casa não está em ordem, o altar está quebrado, tem anátema, Deus não vai poder operar. Então, ela teve que fechar as portas, eles tiveram que restaurar o altar. Lembra do Ezequias? Teve que colocar a casa em ordem. Jó teve que perdoar os seus amigos.
Isso tudo que são portas abertas. Jó foi um homem ferido, um homem humilhado pelos seus irmãos, seus amigos, afrontado por eles, mas colocou a casa em ordem. Quando ele orou, e Deus virou o cativeiro dele. Veja José, quando esqueceu tudo que os irmãos tiveram. Tem gente que o caso dele é só ficar lembrando do passado, lembra, porque não foi com você, pastor Jaime, não foi, só você, Deus sabe quanto eu sofri na mão daquela pessoa. Sim, fecha essa porta, acaba com isso hoje, fecha essa porta, você está sempre lembrando, isso é um Deus para você, é um ídolo na sua vida, a lembrança do passado, você gosta, para você mesmo, você gosta de fazer de coitadinho. Mas pastor, eu não sou coitadinho não, você está até me entendendo, eu fui ofendido, esqueça, Deus tem mais para você, irmão. Os antigos diziam, mais Deus tem para dar do que o diabo para carregar, irmão. Acorda, esqueça, fecha a porta. Então vamos voltar lá agora, no segundo livro de Reis, capítulo 4. Entra, fecha as portas, tem que fechar a porta, não esqueça disso não, tá bom? E ela fez isso, partiu, versículo 5, partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho, trazei ainda um vaso. Pois ele disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Opa! Só que Deus dá mais do que pedimos. Irmão, o que Deus tem para você? Você não clamou a Ele? Um dia você pediu para Deus, eu estou clamando, me ajuda a sair da vermelha, sair das dívidas. Deus, me ajuda a me levantar, me ajuda a voltar para a vida, recuperar minha autoestima. Você tem pedido? Tenho pedido sim. Me ajuda, eu quero recuperar minha saúde. Eu só vivo assim, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, estou limitado demais. Eu estava lendo hoje Moisés, o Moisés falando assim, 120 anos, as forças não faltaram para ele. Os pregadores brincam que Deus fez o Moisés subir o monte para cansar um pouquinho, para tirar o espírito dele. Tão forte que o homem estava com 120 anos, que nem suas vistas escureceram. Olha como é que é a presença de Deus tão forte na vida daquele homem. Deus quer fazer isso. Não importa se você está com 60, 70, né? O pessoal está com uma mania de dizer assim, isso é doença de velho. Não tem isso às vezes? Para com isso. O missionário hoje citou sobre, foi hoje, ontem ele falou sobre isso. Para com esse negócio de aceitar o que o mundo faz. Nós não temos que viver conforme o mundo. Não temos que aceitar essas coisas como naturais. Temos que pedir a Deus a bênção. E ela pediu, queria só pagar as dívidas, mas ele disse, vai, vende o que tu tens, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Deus tem muito mais para você.